Olá! Muitos cristãos acreditam de quando um salvo morre, ele vai direto para o céu. Isso é muito conhecido no meio cristão. A gente assiste filme, a gente assiste série, a gente vê que muitos acreditam e isso é pregado de quando a pessoa morre, ela vai direto para o céu. Só que em Tessalonicenses, no capítulo 4, verso 16, nos diz o seguinte: porque haverá um grito do comando de voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com eles para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Ora, se é tão pregado de que quando morremos vamos para o céu, esse texto está querendo dizer que nós vamos descer, quando Jesus voltar, vamos ficar aqui na terra, vamos ressuscitar para subirmos de novo no céu? Como entender isso? Esta e muitas outras questões você acompanha agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando o programa Na Mira da Verdade. Você que já conhece o programa sabe como que é. É um programa de perguntas e respostas bíblicas. Mas você que está chegando aí agora e está vendo esse programa, como é que é esse programa Na Mira da Verdade? O que é isso? Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Se você tem uma dúvida da palavra de Deus, se você tem um questionamento, se tem alguma coisa que você não concorda, queria um maior esclarecimento sobre isso, manda pra gente que nós vamos responder baseando-se na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Eu costumo dizer que esse aqui é o nosso manual de sobrevivência. Então nós temos que conhecer, estudar, e é aqui que a gente vai encontrar o melhor caminho para seguirmos. Portanto, mande as suas perguntas para a gente e vamos colocar, sabe quem? Ele, professor Leandro Quadros, na Mira da Verdade. E aí, professor, está animado, preparado? Começou esse ano, o negócio já começa a correr. Você está preparado, meu irmão? Eu espero estar preparado e, mais uma vez, que Deus mande só as perguntas que eu sei responder. Vai ser um prazer recebermos a sua dúvida aqui, amigo telespectador. Temos sempre a expectativa de ajudar você a compreender mais a Bíblia. Esse programa aqui é ao vivo, nós não sabemos quais perguntas chegarão, mas esperamos que nós possamos mais uma vez aqui neste ano ajudarmos você a conhecer o texto bíblico e a se aproximar mais do autor da Bíblia, que é Deus, que é o Espírito Santo. Então, envie suas perguntas, vai ser um prazer lhe ajudar. Muito bem, professor, muito bem. Nós abrimos o programa falando de um assunto que é muito comum no meio cristão, sabe? E isso daí é pregado, é falado, é passado de geração para geração. Muitos acreditam que quando morremos, salvos, vamos para o céu, né? A gente vê nos filmes, nos desenhos, que tal? Estão lá no céu, o papai está lá em cima, olhando nós aqui de baixo, estamos sofrendo, mas ele está num bom lugar lá. E aí as pessoas começam a acreditar de que quando morremos, ou vamos para o céu ou vamos para o inferno, enfim. Só que o texto bíblico, quando a gente lê ali em Tessalonicenses, falando sobre a volta de Jesus e o arrebatamento, tudo mais, dá a entender de que não é bem assim. E olha só a pergunta que o William Júnior fez pra gente. A paz do Senhor, sou William Júnior da cidade de São Vicente Ferreira, no interior de Pernambuco, e a minha pergunta é: alguns cristãos defendem que quando morremos iremos direto para o céu. Só que lá em 1 Tessalonicenses 4,16 diz que os mortos em Cristo serão ressuscitados na volta de Cristo. Seguindo esse ponto, ou melhor, o ponto deles, nós quando morremos vamos para o céu e depois voltamos para ser ressuscitados. É isso mesmo?
Eu particularmente não creio nesse ponto. Olha aí a pergunta do William. Ele diz: desde 2014 acompanho vocês e aprendi muito com vocês. Abraço, Tito e professor Leandro Quadros. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, meu irmão, por você participar do programa, por acompanhar o programa, por estar aí junto com a gente aprendendo, porque nós aqui também aprendemos muito com as suas dúvidas, com os seus questionamentos. Professor, você viu só a questão dele? E ele tem já o posicionamento dele. Mas a gente vê que o meio cristão aí, professor, está pregando muito que quando morremos vamos para o céu. Como é que a gente... Primeiro eu queria saber de você o seguinte, Leandro. Onde é que na Bíblia dá a entender isso? De onde surgiu essa teologia? Tá? E aí, quero que você fale também o que de fato a Bíblia ensina, uma vez que nós lemos ali 1 Tessalonicenses 4,16. Veja, o assunto, Tito, é muito amplo e são vários os textos bíblicos usados supostamente a favor da imortalidade da alma. O que define essa interpretação imortalista, obviamente, é uma visão grega da natureza humana. Então, os gregos acreditavam, no dualismo, na separação entre corpo e alma. E esta visão grega se infiltrou no cristianismo por influência de Santo Agostinho, que bebeu nas fontes de Platão, que obviamente é um importantíssimo filósofo, mas que neste ponto, acerca da imortalidade da alma, em especial, ele estava bem equivocado à luz do texto bíblico, por mais que sincero, obviamente, importante, que tenha sido Platão. Só que o que acontece? A Bíblia apresenta uma visão holística do ser humano, ou seja, integral. A palavra holos do grego, a palavra integral vem do grego holos, Então, por isso que nós cremos que a visão é holística, é integral. Na visão bíblica, não existe salvação ou consciência fora do corpo. Oscar Cullmann, um importantíssimo teólogo luterano, uma das maiores autoridades em Novo Testamento no século XX, ele mudou a sua opinião a respeito do assunto. Ele cria na imortalidade da alma e depois Cullmann chegou à conclusão de que a diferença entre o ensino bíblico e grego é muito grande. Enquanto os gregos ensinavam, por exemplo, que o corpo é a prisão da alma, Platão ensinava isso, em 1 Coríntios 6,19, a Bíblia ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então são duas visões muito distintas e a Bíblia não suporta essa doutrina. Agora, é óbvio, vários textos bíblicos são lidos de uma perspectiva grega, eu não tenho como mencionar e estudar todos agora neste tempo, mas só alguns exemplos. Então as pessoas leem 2 Coríntios 5,8, Filipenses 1, 23 e 24, a parábola do rico e Lázaro em Lucas 16, 19 a 31, Apocalipse capítulo 6, verso 9, entre outros textos, e desconsideram a visão holística ensinada no texto bíblico e desconsideram os textos bíblicos que usam, por exemplo, a metáfora do sono para se referir à morte, como um estado de inconsciência. Agora, vamos analisar esse texto de Tessalonicenses 4. Por quê? Porque o verso 14 é entendido por muitos como um momento em que Cristo volta ao céu com as almas dos justos para reunir estas almas aos seus corpos. Tá? Então o verso 14 diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então o que muitos cristãos creem? Que por ocasião da morte, a alma sai do corpo, uma alma consciente, e ela vai para um lugar intermediário, diríamos entre o céu e a terra. Ela vai para este lugar. E aí, neste lugar intermediário, a alma aguarda o dia da ressurreição. Então, de acordo com essa interpretação, 1 Tessalonicenses 4,14 ensina que quando Jesus descer do céu na companhia destas almas, ele vai fazer com que essas almas sejam reunidas ao corpo, para aí sim não habitarem só num lugar intermediário, mas estarem plenamente no paraíso, na vida eterna, com os seus corpos. Então, em resumo, é isso. Mas será que essa doutrina é suportada pelas Escrituras?
Com certeza não. Você não vai ver no texto bíblico nenhum ensino sobre a existência de um lugar intermediário. Tanto que em 1 Coríntios 15, 17 e 18, Paulo chega a dizer que se os mortos não ressuscitam, todos estão perdidos. Linguagem muito estranha de ser utilizada se a alma existisse num estado consciente durante a morte em algum lugar intermediário. E Oscar Cullmann também disse, aí trazendo de novo ele para a questão, não existe na Bíblia salvação fora do corpo. Então, quando ele fala em trazer em sua companhia os que dormem, não é que ele está trazendo as almas de um lugar intermediário para reuni-las ao corpo. Trazer em sua companhia é simplesmente uma forma de dizer que ele vai fazer com que os mortos sejam ressuscitados para que estejam em sua companhia. Isso ocorre, essa companhia dos justos com Jesus é só na ressurreição, não é por ocasião da morte. Tanto que o próprio contexto indica isso. E o capítulo 3, verso 13 também. Olha o que diz aqui, ó. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai e na vinda de nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Aqui nesse contexto fala que ele vem com todos os anjos, não é? E que é na segunda vinda de Cristo que nós estaremos na presença de Deus Pai e na presença de Jesus Cristo. Então, quando fala que Cristo trará em sua companhia os que dormem, no contexto quer dizer que ele vai ressuscitá-los para que ele possa arrebatá-los ao céu no corpo. E isso é o que está aqui no contexto. Se você ler dos versos 14 ao 18, você percebe que quando Cristo volta, ele ressuscita os mortos, transforma os vivos, arrebata todos juntos para o céu e aí eles vão para o encontro do Senhor nos ares e assim estarão para sempre com o Senhor. Então eles só podem estar com o Senhor no corpo e não fora do corpo. Uma das provas que temos disso, bíblicas, é a presença de Enoque, por exemplo, e Elias no céu. E Moisés também. Enoque foi levado vivo, no corpo, de acordo com Gênesis 5:24. Elias foi levado vivo, no corpo, de acordo com 2 Reis, capítulo 2. E Moisés foi ressuscitado, como lemos ali em Judas 1:9, Mateus 17, 1-9. Então veja, quem está no céu, os que são mencionados por nome, não estão fora do corpo. Então isso nos mostra que aqueles que estarão na companhia de Jesus estarão em sua companhia no corpo e não fora do corpo. Tá? Então o assunto, óbvio, é muito amplo, mas eu lhe garanto, cada vez mais teólogos protestantes e alguns teólogos católicos também têm percebido que a Bíblia não ensina a doutrina da imortalidade natural da alma. Vários têm retornado ao holismo bíblico e eu convido você a continuar se aprofundando neste assunto para que você compreenda esse ensinamento de uma forma correta e à luz daquilo que a Bíblia realmente ensina. Muito bem, o programa está apenas começando. Para você participar, aí mande uma pergunta para a gente. Use o SMS ou WhatsApp para o número 12981510101 e eu recebo aqui. Você pode também usar as redes sociais pelo Facebook na Mira da Verdade.nt, tem um videozinho lá para você colocar a sua pergunta e no Instagram também tem um videozinho para você colocar a sua pergunta, @Na Mira da Verdade é o nosso endereço no Instagram, tá bom? Olha só a pergunta que a Raquel, ela que é batista, ela faz aqui pra gente. Onde está escrito na Bíblia que não podemos fazer sexo antes do casamento? Onde está na Bíblia, ou existe algum mandamento onde diz que casar virgem, ou melhor, é um mandamento, Será que tem mandamento que a gente precisa casar virgem? Olha aí, professor, ela é do Rio de Janeiro e ela quer saber essa história do sexo antes do casamento e se tem algum mandamento sugerindo o casamento de forma virgem, Uma pessoa virgem, ambos virgens. Como é que fica? Veja. Olha que o professor ficou tenso. Vamos ler aqui um texto, 1 Tessalonicenses 4:3, que é muito importante para esclarecer isso. Veja, as pessoas gostam de dar desculpas
para as suas dificuldades. E não devemos fazer assim. Nós devemos reconhecer nossas dificuldades, sejam de ordem financeira, familiar, sexual, porque só assim Deus pode nos ajudar. Então alguns alegam assim, não tem um mandamento na Bíblia de que o casamento deve ser feito, que as pessoas devem se casar virgens, né? Só que a pessoa está revelando aí, em alguns casos, pessoas no seu, ou desconhecimento ou faltou aquela sinceridade ali, emocional e espiritual para reconhecer o seu problema e a sua dificuldade. Então nós não resolvemos nossas dificuldades tentando adaptar a palavra de Deus ao nosso estilo de vida. Nós resolvemos nossas dificuldades quando nos apegamos ao amor de Deus por nós, à graça de Cristo e permitimos que o Espírito Santo implante a sua palavra em nós e nos ajude a vivermos de acordo com essa palavra. Então a solução está nisso, em reconhecermos nossas limitações e nossa total dependência de Deus. Quando você lê alguns textos, eu vou apresentar 2 para você, você percebe claramente que mesmo que nós tenhamos dificuldades com isso, muitos de nós não viveram este plano de Deus do princípio. Muitos que me assistem agora não se casaram virgens, mas você tem que crer no perdão de Deus. Você tem que seguir adiante. Você não pode agora ficar no passado como se a graça de Cristo não fosse suficiente para lhe ajudar e perdoar os seus pecados. Então, começa daqui em diante, siga adiante, a graça de Cristo lhe purifica. E você pode ser virgem espiritualmente e recomeçar, tá? Mas 1 Tessalonicenses 4:3 é um texto importante, diz assim, ó. 4, deixa eu ver. Não é eu abri em 1 Timóteo. Queria que 1 Tessalonicenses 4:3 vai ajudar-nos nisso aí, quer ver? Diz assim, ó. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Aí você pergunta, o que tem a ver prostituição com o sexo fora do casamento? É que a palavra grega para prostituição é a palavra porneia. Porneia, de onde vem o termo pornografia. E na Bíblia, porneia se refere a todo tipo de ato sexual ilícito. E isso envolve a fornicação, que é o sexo fora do casamento. Então, Paulo está dizendo aqui que entre as práticas sexuais das quais o ser humano deveria se abster, como resultado da santificação, é o sexo fora do casamento. Porque na palavra porneia, a fornicação está envolvida. Agora, quando você vai para o princípio, quando Deus criou nossos primeiros pais, você vê claramente que Deus estabeleceu uma ordem para que as coisas aconteçam de uma forma saudável, natural e saudável. Você percebe nesse texto que Deus não autorizou Adão e Eva a fazerem um test drive antes da vida conjugal. Você vê o contrário aqui. Gênesis 2:24. Por isso deixa o homem pai e mãe, ou seja, independência dos pais, se une à sua mulher, matrimônio, tornando-se os dois uma só carne. Intimidade mental, física e sexual. Então, olha a sequência. Independência, casamento e atividade sexual. Este é o plano de Deus desde o princípio. A prática sexual fora do matrimônio se originou entre pagãos, fora do contexto das Escrituras. E, obviamente, influenciou o povo de Deus, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, seja em nossos dias, porque a cultura nos molda e a cultura nossa extremamente erotizada dificulta ainda mais a nossa vida. Sejamos solteiros ou casados, não importa. As dificuldades têm para todos. E ninguém está livre, infelizmente, desse tipo de erro. Então, esses são alguns dos textos. Considere também como era o casamento nos tempos bíblicos. Havia um contrato de noivado, que comparamos a um casamento civil, de pelo menos 1 ano. E só depois que havia a cerimônia religiosa, além deste contrato, veja, o casamento na Bíblia é um testemunho tanto civil quanto perante Deus, né, diríamos assim, só após isso é que havia a união sexual. Então Deus está nos dando essas revelações, esses insights, até mesmo por meio da cultura hebraica. Muito bem, professor, muito bem. Olha só, eu estou aqui
vendo as perguntas chegando, né? E tem algumas perguntas que realmente acaba trazendo dúvidas na palavra de Deus. Por exemplo, essa daqui. Essa aqui é uma pergunta que a gente fica pensando assim, vendo a situação e como é que pode ter acontecido isso. Olha só, professor, a minha pergunta é como Sansão colocou fogo em 300 raposas? Isso está lá em Juízes, no capítulo 15, quando Sansão caçou 300 raposas, colocou de par em par, botou fogo nelas para que ela pudesse entrar ali naquele arraial onde ele queria destruir. Mas quando a gente pensa nisso, professor Leandro Quadros, assim, não é possível que naquela época, como é que um cara só ia ali rapidamente conseguir 300 raposas? Onde é que ele ia armazenar essas raposas para preparar, sabe? Parece que o texto bíblico, às vezes, tem umas histórias da carochinha, meu amigo. Como é que a gente explica um texto desse na palavra de Deus? É que quando nós lemos o texto bíblico, a nossa tendência é pensar, não é? Tudo aconteceu simultaneamente num passe de mágica, né? E não foi assim. Hoje, até mesmo anos recentes, né, quando existiam quantidades bem maiores de raposas, às vezes a molecada, eu lembro na minha época, que eu vivia no interior do Rio Grande do Sul, molecada pegava 5, 6, 7, 8 raposas e fazia besteira, fazia bobagem, brincadeira, judiava dos animais, a molecada fazia isso. Agora imagina aquela época bíblica que tinham muito mais animais, não estavam nesse processo de extinção, como infelizmente estão muitas espécies hoje, muitas já foram extintas. E é provável que onde ele morava ali tinha muitas dessas raposas, né? Sempre, Tito, nessas regiões agrícolas, não é? Sem essa destruição massiva da natureza que ocorre hoje, a quantidade de animais era muito maior, era muito mais fácil de tê-los, de caçá-los, e devemos considerar um outro aspecto, a força sobrenatural de Sansão. Quantas armadilhas ele pode ter armado? Nós tínhamos, nessa época, arapuca, né? Se armava uma arapuca. Qual é o problema em ele armar, um exemplo, 150, 200, 300 arapucas e pegar todas elas, ou sair pegando e guardando em algum recipiente? Eu não vejo problema. Mas a minha pergunta para você é o seguinte, então, de fato, isso aconteceu? Aconteceu. É um fato que foi contado ali na maneira como ele fez mesmo. Sim, é uma narrativa histórica, né? Então, o que as pessoas têm que fazer? A gente lê a narrativa como uma narrativa histórica, ela está se propondo a contar uma história, mas não pensar que tudo ocorreu num passe aqui de mágica, aqui não foi um milagre. Há milagres na Bíblia, mas aqui não foi um passe de mágica. Aqui, quando a Bíblia relata esse evento ocorrendo de forma instantânea, ela está contando de forma rápida os acontecimentos, sem mencionar o intervalo de tempo entre um e outro e sem mencionar o tempo que Sansão gastou para pegar essas raposas, porque não é importante. O importante não é quanto tempo Sansão levou para pegar essas raposas. O importante é que ele, sim, executou o juízo sobre aqueles filisteus. Isso é o importante, é isso com o que a Bíblia se preocupa. Muito bem, muito bem. Vamos para mais um intervalinho, ou para um intervalinho aí, mas a gente volta já já. Já estamos de volta e mais uma pergunta aqui para Juntos Aprendemos da Bíblia. Quem mandou foi a Inês Ricardo. A pergunta da Inês Ricardo é a seguinte: sou fã deste maravilhoso programa, sou evangélica da Igreja Batista e gostaria de saber se realmente a Bíblia proíbe mulheres usarem calças compridas. Espera um pouquinho, o que é isso? Mulher ser proibida de usar calça comprida na Bíblia? Tem alguma coisa sobre isso, professor? Que história é essa? Hoje as perguntas aqui estão chegando de forma a botar a Bíblia em xeque, hein? É, isso aí. Como é que é isso? Gostando das dúvidas da turma aí. Irmãos, realmente existe uma crença de que quando a Bíblia ensina a um homem não usar uma roupa de mulher e uma mulher a não usar uma roupa de homem, as pessoas interpretam como uma proibição ao uso da calça comprida por parte da mulher. Mas eu posso lhe garantir, à luz do texto bíblico, que não é esta a preocupação da Bíblia. Vou ler para você Deuteronômio,
capítulo 22, verso 5, lhe fazendo uma pergunta, para lhe ajudar a obter a resposta. Quando Deuteronômio 22, 5 foi escrito, existiam calças compridas para homens ou para mulheres? Esta é a pergunta que devemos fazer ao texto. Então eu vou ler o texto enquanto você vai pensando na resposta. Só para te dar aqui uma dica, deixa eu pegar aqui nessa introdução, só para passar uma data mais aproximada possível. Ó, Deuteronômio foi escrito mais ou menos 1400, 1500 anos antes de Cristo. A pergunta é: existiam calças compridas para homens e para mulheres nesse tempo? Então vou ler o texto e aí vamos chegar à resposta. A mulher não usará roupa de homem, nem o homem veste peculiar à mulher, porque qualquer que faz tais coisas é abominável ao Senhor teu Deus. Esse texto é muito interessante. Ele fala claramente que Deus faz distinção de gêneros, essa é a primeira coisa. Deus não quer que um homem use roupa de mulher e nem que uma mulher use roupa de homem. Isso é claríssimo no texto bíblico. O texto condena, sim, o travestir-se. O que não significa que Deus não ame os travestis. Deus ama a graça de Cristo, o amor de Cristo, está disponível para todas as pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não considera um heterossexual melhor ou mais importante que um homossexual. É uma loucura pensar diferente. Deus considera todos como alvo do amor supremo de Cristo manifesto na cruz do Calvário. Só que Deus deseja que os seus filhos aprendam e filhas aprendam a fazer essa distinção de gêneros. Isso é muito claro em Deuteronômio 22, 5, Gênesis 1, 27, 28, entre outros textos bíblicos. Então aqui fala realmente contra o travestir-se. Mas não existiam calças compridas nesse período. Então é evidente que a Bíblia não fala de calça comprida. Porque em 1400 anos antes de Cristo, 1500, não existiam calças compridas, nem para homens e nem para mulheres. Eles usavam uma túnica. E aí você pergunta, mas o que diferenciava a roupa do homem e a roupa da mulher? O cinto. O cinto que amarrava a túnica do homem tinha uma cor mais neutra e da mulher era algo colorido. Então a Bíblia não trata de calça comprida. A preocupação bíblica é que a mulher se vista como mulher e o homem se vista como homem. Além desta preocupação bíblica, há o princípio de modéstia cristã, de 1 Timóteo 2, 9 e 10. Ali é dito que as roupas devem ser decentes, puras e não caríssimas, para que a mulher chame mais atenção para o que ela é do que para o que ela usa no seu corpo. Está ali o princípio, não é? E considerando os princípios de pureza, decência e modéstia do texto, há calças femininas que se enquadram nas características de pureza, modéstia e decência, e há calças femininas que não se enquadram, assim como há calças masculinas, porque esse princípio não é só para as mulheres. Tem muito homem cristão transgredindo esse princípio. Vão para a igreja com calças apertadas, mostrando os seus volumes, diríamos assim, e isso é uma transgressão do princípio de modéstia cristã, de 1 Timóteo 2, 9 e 10, que se aplica também aos homens. Agora, óbvio, cada igreja tem a sua cultura religiosa. Costuma-se, em certas igrejas, irem com uma roupa diferente do que se usa na semana. Eu acho isso apropriado, mas não pode ser algo obrigatório. Não pode ser algo, como digamos assim, um princípio de ordem moral. Se a pessoa vai, por exemplo, existem vestidos e saias que são indecentes. E existem calças muito mais decentes, puras e modestas que muitos vestidos e saias, não é? Então, a pessoa tem que avaliar-se
avaliar isso pelos princípios bíblicos. Óbvio, vai considerar a sua cultura religiosa? Vai. Mas aquilo que é princípio é inegociável. Agora, aquilo que não é princípio, aí temos que negociarmos para termos um bom convívio com os nossos irmãos. Muito bem, muito bem. E olha só, aqui pelo nosso WhatsApp, o pessoal tá mandando as perguntas pra gente e a Dalvina, que é católica, ela diz o seguinte: pergunto, é errado batizar criança ainda pequena? A Bíblia tem alguma orientação sobre o batismo, professor? E o batismo de crianças, sei lá, de bebês, tem algum apoio bíblico para isso? Pois olha, muito boa pergunta da nossa irmã católica. Obrigado, minha irmã, pela sua confiança e obrigado por acompanhar o nosso programa. Veja, biblicamente, minha irmã, Jesus, que é o nosso grande exemplo, de acordo com João 13,15 e 1 João 2,6, Jesus não foi batizado na infância, ele foi apresentado no templo. Eu creio que esta informação é muito importante, porque se o batismo infantil fosse requerido no texto bíblico, jamais Deus permitiria que o nosso grande exemplo, Cristo, não tivesse sido batizado na infância. Mas ele não foi batizado na infância. Se você ler Lucas, capítulo 2, deixa eu ver se é Lucas 2 ou Mateus 2. Acho que é Mateus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Você vê que Cristo, ele foi apresentado no templo ao invés de ser batizado, tá? Então, por que isso é importante? Como eu disse para você, se o batismo infantil fosse realmente bíblico, com certeza Jesus teria sido batizado. Aqui é o Lucas 2:21, diz assim, ó: completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Então, ele primeiro foi circuncidado, verso 22. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Então veja, ele foi circuncidado. Depois você percebe no Novo Testamento, Colossenses 2, 11 e 12, por exemplo, que a circuncisão foi depois substituída pelo batismo por imersão, mas enquanto isso não ocorria, Jesus, depois de circuncidado, ele foi o quê? Apresentado no templo. Então a criança era apresentada no templo, se oferecia um sacrifício ao Senhor, aquele primogênito era consagrado a Deus, e aí diz que Maria e José levaram um par de rolas ou 2 pombinhos, como era requerido na lei de Moisés, né, para dedicar aquele primogênito a Deus. Isso significa que se Jesus não foi batizado na infância, não é recomendável, à luz do texto bíblico, o batismo infantil. Eu sei que a preocupação com a salvação das crianças é algo sincero e muito importante, mas não é o batismo infantil que vai garantir o seu filho nos céus. O que vai garantir é a fé que ele tem em Jesus Cristo e aceitá-lo como Salvador pessoal. E aí você vê na Bíblia critérios para o batismo. Por exemplo, Jesus diz em Marcos 16, 15 e 16 que o primeiro critério é crer. Um bebê não pode crer. Atos 2, 37 e 38. Outro critério é arrependimento dos pecados. E interessante que o texto mostra o arrependimento e, como consequência do arrependimento e da conversão, o batismo. Está ali, Atos 2, 37 e 38. Então, com base nesses textos, haveriam outros, obviamente, para mencionarmos aqui, o ideal é conduzir as crianças a Jesus, ensinando-as a se tornarem discípulas de Cristo, como ele diz em Mateus 19, 14 e 15, deixe vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Então você conduz a criança a Jesus e ao ela ter maturidade para crer em Cristo, aceitá-lo como Salvador e arrepender-se dos seus pecados, aí sim, neste momento, que a idade vai variar de cada um, não tem como definir uma idade,
O nível de maturidade não se define apenas pela idade, mas por uma série de fatores, não é? E aí, de acordo com a maturidade de cada um, batizar essa criança. E é o batismo por imersão. O batismo bíblico é por imersão, ele não é por aspersão. Muito bem, professor. Eu queria, nesse momento, dizer para você, telespectador, de um guia de estudos que nós estamos oferecendo aqui na Novo Tempo, que é a Revista Esperança, A Máquina Humana. Olha, esse guia de estudo é relacionado à saúde. Você sabe que aqui a Novo Tempo nós pregamos de uma forma holística, ou seja, de um modo completo. E a saúde faz parte também do nosso crescimento espiritual. Nós precisamos ter um bom corpo, uma boa mente, para poder entender os princípios bíblicos, para poder entender as coisas de Deus. E a Revista Esperança, A Máquina Humana, vai te ajudar a compreender muitas coisas relacionadas à saúde. Olha só os temas interessantes que nós temos nessa revista. Primeira, a saúde, uma necessidade urgente, e é mesmo. O plano divino da saúde. Qual é o plano de Deus para a sua saúde? Inflamação, de amiga a vilã, olha aí, obesidade, muito além do peso, diabetes, um inimigo silencioso, coração em risco, destino ou escolha, capital de risco, como proteger sua mente, e restauração, desejo supremo, assuntos pertinentes à saúde, mas que tem a ver com o seu corpo, tem a ver com a sua mente. Como você poder ter um corpo saudável, uma mente límpida para compreender cada vez mais a palavra de Deus. Peça agora mesmo o guia de estudos, a Revista Esperança, A Máquina Humana, para você pedir e ter aí na sua casa sem pagar nada. Deixa eu mostrar de pertinho aqui para você, ó. Para você pedir e ter aí na sua casa, basta você ligar para a gente agora. 0 operadora 12 21 27 3121 ou então esse WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela. 982444449. Peça a Revista Esperança, A Máquina Humana, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito bom para você crescer na sua saúde e também espiritualmente. Eu queria agora aproveitar e colocar uma pergunta que está aqui na minha tela. Deixa eu ver, saiu daqui? Não tem a pergunta ali? Então tá bom, já prepara a pergunta que chegou. Opa, chegou aqui, ó. Vê se a gente consegue sintonizar ali a pergunta que chegou, que veio de fora ali para a gente saber, não chegou aqui para mim, chegou ali na produção. Quero ver qual é a pergunta. A pergunta é da Silvia, hein? A Silvia mandou uma questão aqui. A pergunta da Silvia é o seguinte: devo orar em silêncio para que o inimigo não saiba das minhas necessidades? Olha só, será que a questão do orar deve ser em silêncio para que o diabo não saiba o que você está querendo de bom para a sua vida? Professor Leandro Quadros, como é que é essa história aí? Será que a gente precisa orar em silêncio para o diabo não saber o que nós estamos conversando e pedindo ou confessando a Deus? Não existe um texto bíblico sequer que ensine isso ou que sugira isso para nós. Veja, óbvio que, de acordo com 1 Reis 8, 39, entre outros textos, apenas Deus conhece os nossos pensamentos. Mas isso não significa que o diabo não tenha um conhecimento profundo da natureza humana. Se você ler Jó, capítulos 1 e 2, você percebe que na argumentação de Satanás com Deus, ele demonstra um grande conhecimento da natureza humana. Então, muitas coisas que você não pedir para Deus em voz alta, o diabo já deduz, já analisa, porque ele conhece a sua vida. Assim como existe um anjo incumbido por Deus para cuidar de nós, existe uma série de demônios influenciando a humanidade. E com certeza há um demônio especializado em você. Você não precisa ter medo disso. Você tem que continuar com Cristo. Porque em Cristo, diz Romanos 8, 37 a 39, nenhum poder, nenhuma criatura, nenhuma potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora, considerando que Satanás é um conhecedor da natureza humana muito mais experiente do que qualquer psicólogo humano, se você pedir em voz alta ou não, isso é irrelevante. Agora, digamos que Satanás conheça as suas necessidades. O que ele vai fazer para intervir
se Deus deseja atender as suas necessidades? Não vai fazer nada. Ele pode até tentar, mas não vai conseguir. Tá? Então, esquece isso. Quando Jesus ensina-nos a orarmos ali em Mateus capítulo 6, Cristo não revela nenhuma preocupação com isso. Ele quer que você ore. Ore em secreto no teu quarto, não queira aparecer perante as pessoas. Ensinou a orar ali na oração do Pai Nosso, também em Mateus capítulo 6. Então, não precisa se preocupar com isso. O importante é que você ore, tenha comunhão com Deus por meio da leitura e estudo da Bíblia. Essa deve ser a sua preocupação. Você vai orar em silêncio, em voz alta, isso é totalmente irrelevante. Ok, muito bem. Vamos para mais um intervalo rapidinho. Aproveite aí, escreva pra gente. A gente volta já. Para mandar as suas perguntas ao programa Na Mira da Verdade, você pode usar o seu WhatsApp, pode usar o seu SMS para o número 12 981510101. 12 981510101. Você manda e eu recebo aqui na hora. Você pode também usar as redes sociais do Na Mira da Verdade pelo nosso Facebook, namiradaverdade.nt, pelo nosso Instagram, @Na Mira da Verdade, tá bom? Manda lá que a gente pesca aqui desta forma como eu peguei a pergunta do Máximo. Não, aqui é Máximo Lava Jato, deixa eu ver como que é o nome dele aqui. Aqui tem, é o Max. Meu nome é Max de Esteio, no Rio Grande do Sul. Qual é o sentido correto de interpretar Apocalipse 13:18, pois meu sogro vai na igreja adventista, ou melhor, foi na igreja adventista da cidade dele, e foi pregado lá que o número 666 se refere ao nome Vicarius Filii Dei. Mas eu sei que na igreja adventista em geral, a opinião, e também na opinião do Leandro Quadros, não se refere a esse nome. Qual o posicionamento da igreja adventista sobre esse assunto? Se numa igreja fala isso e vocês aí no Na Mira não falam e a igreja adventista não fala, como é que é isso, professor? Foi um erro lá que foi pregado na igreja? Sim, houve essa interpretação bem antiga. No passado? No passado, que herdou de protestantes mileritas, né? E que acreditava-se que na tiara papal estava assim, Vicarius Filii Dei, que quer dizer substituto do Filho de Deus, ou vigário do Filho de Deus. Então, fazendo-se o cálculo das letras, usando do recurso da gematria, chegou-se à conclusão que o 666 representava o Papa desta forma. Nós cremos na presença assim, do papado nas profecias, de acordo com Apocalipse 13, Daniel 7, 25, entre outros textos, mas não cremos que o recurso da gematria seja apropriado para interpretarmos o texto bíblico. A gematria tem a ver com calcular números com base em letras no latim. Só que a Bíblia não foi escrita em latim. A Bíblia foi escrita em hebraico, alguns trechinhos de Daniel em aramaico e o Novo Testamento em grego. Então esta forma está errada, realmente, está equivocada. A intenção é sincera, estudar as profecias e entender a presença do papado ali, e se encontram ali mesmo. Mas esse sistema de estudo está furado, está ultrapassado, não é desta forma que nós estudamos a Bíblia, tá? Quando você estuda o texto bíblico, você entende que o 666 representa ali um engano humano na sua força máxima de rebelião contra Deus e o seu sistema verdadeiro de adoração. Porque o número 7 na Bíblia é o símbolo da perfeição divina. E o número 6 é o símbolo da imperfeição humana. Tá? Então o que eu vou sugerir para você? Eu vou ver se esse livro se encontra aqui, para eu indicar para você. Se não se encontrar aqui, eu indico o livro, os livros, na verdade, sem necessariamente mostrá-los para você. Vamos ver se esses livros estão aqui. Não, ainda não estão aqui. Nós já estamos providenciando alguns livros que eu tenho na minha biblioteca em casa para termos aqui também para poder indicar para você. Mas eu vou te indicar 2 livros para você fazer um estudo de Apocalipse 13. Existem outros, tá? Você vai estudar primeiramente
um livro que eu indico para você é Apocalipse 13, de Mervyn Moore. Você pode adquirir este livro. Eu vou lhe dizer já a editora, com a Casa Publicadora Brasileira. Eu vou dizer aqui o número, você vai ver também aqui na tela como que você pode entrar em contato. A editora, em horário comercial, funciona, você vai ligar para 0300 789 1111, tá? E aí você vai pedir este livro sobre Apocalipse 13. Ou você pode acessar o site C de casa, P de Paulo, B de bola, cpb.com.br. Você vai encontrar este livro, Apocalipse 13, e você vai ver a abordagem historicista para este capítulo, para você entender a presença do papado na profecia, sem necessariamente usar desse recurso e sem, com isso, questionar a sinceridade dos nossos irmãos católicos. Muitos papas estarão no reino dos céus, porque viveram de acordo com a luz que tiveram e aceitaram a Cristo como Salvador e viveram certas verdades mesmo que as pessoas não o saibam, tá? Então, nós não estamos aqui com essa interpretação protestante querendo ofender os nossos irmãos católicos, muito pelo contrário. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o sistema, né, papal, que cremos ter ensinado coisas contrárias à palavra de Deus. Outra coisa são os irmãos sinceros, não importa o escalão no qual se encontre, tá? Então esse é um livro. Outro livro que seria interessante você analisar este assunto é o livro O Último Império, de Vanderlei Dornelles. Um outro livro também do pastor Vanderlei Dornelles é o livro Pelo Sangue do Cordeiro. Esses 3 livros abordam esses eventos finais à luz de Apocalipse 13. Lembrei agora também, tem um comentário de Ranko Stefanovic sobre o Apocalipse, também da Casa Publicadora Brasileira, e tem outros materiais que eu poderia indicar para você, mas eu creio que se você escolher um desses a princípio, você vai poder ter uma interpretação correta, sólida, bíblica, historicista de Apocalipse 13, para não utilizar-se desses recursos que se comprovaram, na verdade, insuficientes e inapropriados para a interpretação de Apocalipse 13. Muito bem, professor, muito bem. Olha só, falando sobre esse assunto de Apocalipse, chegou aqui no nosso WhatsApp a questão, deixa eu ver se tem um nome, quem mandou. Não tem um nome, mas ele pergunta o seguinte: eu tenho escutado, tenho visto estudos recentes de teólogos falando que daqui 10 anos o mundo acabará. E você sabe que existem muitas conjecturas para isso mesmo, né, professor? Na internet tem muita coisa e o pessoal caindo no erro mais uma vez de colocar datas aí. Como é que é isso? E o que eu queria perguntar para você também, que teve uma ocasião em que o próprio Jesus disse que nem ele saberia o dia da sua vinda. Como é que a gente explica essa questão, que nem o próprio Jesus sabia o dia que ele voltaria? E a questão de colocar em datas, né? Daqui a 10 anos o mundo vai acabar. Nós temos que estar preparado hoje. Pode ser que aconteça mesmo, mas a gente não consegue prever uma data exata, certo? Não conseguimos mesmo, Tito. Bem como tu falou, nós temos que estar preparados. Pode ser que ele venha... Se eu morrer hoje, ele veio para mim hoje, digamos assim. Ele vai voltar, óbvio, pela segunda vez, mas o meu destino estará decidido. Então, eu preciso estar com Cristo desde hoje. Se ele vier daqui um ano, 5, 10, 15, 20, não importa, eu tenho que estar preparado. E aqui em Mateus 24, 36, vou ler 2 versos, nos mostra que a experiência de marcar datas nunca deu certo e nunca vai dar certo. O resultado disso é frustração desnecessária. O que diz aqui? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aqui Cristo, obviamente, estava encarnado, ele não estava usando da sua onisciência aqui em favor do benefício próprio, mas quando ele volta ao céu, diz Colossenses 2,13, ele reassume seus atributos, ele passa a usá-los novamente, né? Então aqui é o Cristo encarnado que limitou a sua onisciência, ele não sabia aqui neste momento. Agora, o que o texto nos ensina aqui, que tem a ver com essa questão, é o seguinte: daquele dia e hora ninguém sabe. E se não é possível saber o dia e a hora, também não é possível saber o ano. Né? E aí você vai para Atos 1, certa vez
os discípulos perguntaram para Cristo também quando que seria a descida do Espírito Santo. E aí, não só a descida do Espírito Santo, mas quando seria a restauração do reino a Israel, eles perguntaram, né? E aí em Atos 1, 7 e 8, Jesus disse assim, ó, respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então veja, Cristo disse que não competia a eles conhecerem tempos e épocas exclusivas, tanto para a restauração definitiva de todas as coisas, quanto para a descida do Espírito Santo. São coisas que Deus Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Só Ele conhece, juntamente com Cristo e o Espírito Santo hoje, obviamente. O mais importante é o que está no verso 8. Ó, vocês vão ser minhas testemunhas. Não importa o momento em que eu vou voltar, não importa o momento que todas as coisas se encaminharão para o reino glorioso e definitivo de Deus, eu quero que você seja minha testemunha e pregue o Evangelho e todas as verdades que acompanham este Evangelho. Isso é o mais importante. Então, esses pregadores estão obviamente equivocados, a tendência deles, infelizmente, é se decepcionarem, porque a história nos mostra, muitos cristãos sinceros marcaram datas para a volta de Cristo e nunca deu certo. Então, a experiência mostra que isso não vale a pena. Muito bem, professor. Nós temos ainda alguns minutinhos. Acho que essa aqui você consegue responder rapidamente. A pergunta, nós temos 2 minutinhos, hein, professor? Por que todas as denominações evangélicas, para fazermos parte da sua irmandade ou dos seus membros, temos que nos batizar? Jesus foi batizado uma só vez. Eu conheço pessoas que já se batizaram 4, 5 vezes. Como explicar isso? Tira essa dúvida. Deus abençoe a todos que fazem este lindo programa Na Mira da Verdade. Que a paz do nosso Deus, Jeová, esteja com todos. Eurides de Aparecida das Neves. Muito obrigado, meu irmão, por você mandar a sua pergunta para a gente aí. Professor, essa questão do batismo, nós temos que, cada vez que se a gente trocar de igreja, isso indica que nós temos que nos batizar de novo, é isso? Não necessariamente assim. Cada caso é um caso. Se a pessoa não foi batizada por imersão, é óbvio, se ela descobre, por exemplo, que o batismo é por imersão, então ao ela fazer parte de uma igreja que batiza por imersão, ela tem que ser batizada por imersão. Agora, no caso de uma pessoa já batizada por imersão, cada igreja adota um procedimento. Por exemplo, na nossa igreja de 27º dia, nós cremos que cada pessoa é livre para decidir sobre isso. Alguns podem preferir fazer uma profissão de fé, ou seja, o batismo dele foi válido. Na igreja cristã onde ele estava, se foi por imersão, imagine, foi válido. Agora, alguns preferem fazer uma profissão de fé. Ou seja, ele professa publicamente, perante ali os irmãos, a fé nas novas doutrinas que recebeu. Outros preferem recomeçar a vida cristã através de um novo batismo. Como na Bíblia não há algo que proíba ou também mande fazer isso, nós cremos que é uma questão da consciência pessoal e que a pessoa deve decidir isso sobre a influência e direção do Espírito. Agora, há casos especiais, por exemplo, uma apostasia. Nós cremos que se a pessoa publicamente apostatou e negou a Cristo, é importante até para a espiritualidade dela que publicamente ela reassuma esse matrimônio, digamos assim, espiritual com Cristo. Agora, óbvio, isso não é banalizar o batismo, batizar 2, 3, 4, 5 vezes. Aí, obviamente, a igreja que faz isso está totalmente equivocada. Muito bem, professor, muito bem. Com essa nós encerramos o programa de hoje, mas a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado, Tito, por trazer as perguntas dos nossos amigos. Obrigado a você, telespectador, por ter nos acompanhado. Que Deus te abençoe e que você nunca se esqueça. E aqui, sempre que você tiver a coragem de perguntar, só a Bíblia terá a coragem de lhe responder. Aqui você já sabe, os seus questionamentos, as suas dúvidas sempre estarão na mira da verdade. Que Deus abençoe a todos. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!